Nos Estados Unidos, o Walmart, que é o maior empregador do país, está expandindo o uso de robôs em várias de suas lojas. Esses robôs do Walmart não são novos. Já estão em testes em várias lojas da rede nos Estados Unidos há algum tempo. A novidade é que agora eles vão começar a ser realmente espalhados pelos 4 cantos do país em pelo menos 3 áreas. E vem aumentando também os salários. A diferença é que a maior parte dessa nova força de trabalho está sendo alocada em áreas ligadas à tecnologia, especialmente nas operações de e-commerce. Segundo os executivos do Walmart, a tendência de substituir mão de obra braçal por robôs é irreversível. Mas ela abre espaço também para que os seres humanos se dediquem a atividades mais importantes e que pagam melhor. Se você disser, resuma em 3 palavras a tarefa do próximo governo, eu diria para você, educação, cultura e ciência e tecnologia. Esse povo é capaz, como já demonstrou, de resolver qualquer desafio. E não por acaso, esses golpistas que servem ao interesse estrangeiro, o primeiro golpe que fazem é na estrutura de educação, na estrutura de ciência e tecnologia e na cultura. Por quê? Porque isso destrói a personalidade de um povo, condena o jovem à submissão a práticas absolutamente consumistas que não guardam nenhuma coerência com o futuro estratégico da humanidade e vai nos empurrando para ser uma nação produtora de produtos sem valor, dependente de tudo que é transferência tecnológica internacional, ou seja, o Brasil está construindo um caminho para se negar como nação e essas coisas se praticam no concreto. Se você olhar que o orçamento da educação, que o orçamento da ciência, tecnologia e da cultura não mudaram na minha mão, é porque era tudo conversa fiada. Mas você vai ver concretamente que você vai multiplicar muito pesado esses investimentos. Um dos primeiros atos do novo governo foi o corte de 30% nos recursos da pasta de ciência e tecnologia. O anúncio assustou alunos e professores das universidades e escolas técnicas do estado. O corte de verbas afeta o avanço de pesquisas que são para o benefício de toda a população. Isso também vai afetar o Brasil em geral, porque um corte na ciência é um corte muito sério. O Brasil precisa desse desenvolvimento tecnológico e científico. E a UERJ é uma das principais universidades do Brasil que tem influência nesse desenvolvimento científico. Um exemplo concreto do Brasil. O Brasil é o 13º país do mundo em produção de ciência. O Brasil tem que montar seu sistema de ciência e tecnologia, mas o tempo é tão cruelmente complexo e ameaçador que nós temos que descobrir alguns fast track. Ciência e tecnologia é uma das centralidades do ato de empreender. Qual é o critério aqui? Publicação em revistas especializadas. E o Brasil é o 76º país do mundo em registro de patentes. 76º, ou seja, nós estamos produzindo uma ciência inútil, porque é uma brutal distância entre o diletantismo acadêmico e o conteúdo prático dessa ciência, que é o registro de patente, que é a inovação, que exige essa convergência estratégica governo-empresário. Então, algumas questões são... Vamos pegar aqui, no princípio do século XX, a distância entre o Brasil e os Estados Unidos era 100. No meados do século XX, a distância entre Brasil e Estados Unidos, cada qual na sua velocidade relativa, era 60. A partir dos anos 90, a distância entre Brasil e Estados Unidos virou para 110. Há uma assimetria grave da competitividade global do Brasil, que é o estrangulamento no financiamento, crônico. Você se financia a juro negativo no mundo e o Brasil se financia a taxa de juros mais cara do planeta. A segunda é a questão de escala. A escala da China faz chegar uma calça jeans na Sulanca de Caruaru, falei ontem lá no MIT, mais barato do que custa produzir, lá na Sulanca de Caruaru. E lá não tem tributo, não tem cargo previdenciário, não tem juro, não tem nada. E o terceiro problema é a assimetria no padrão tecnológico. Desculpem, não acredito no espontaneísmo individualista do mercado para equacionar isso. Aqui na América, há uma conexão instantânea governo, empresariado e inovação, academia. E isto funciona azeitadamente com retóricas às mais, mas você tem uma compra aeroespacial, onde vão lá as encomendas por novos materiais, supercondutores, nanotecnologia, biotecnologia. Depois você tem uma compra por defesa, o orçamento de defesa é o orçamento do planeta todo, e aí lá se vem novos materiais, supercondutores, e eles vão pilotar, de novo, a terceira revolução industrial.
Nós, no Brasil, não estamos investindo privadamente nada em ciência e tecnologia, nem sequer capacitação e treinamento suficiente para modos rudimentares de produção, e não temos uma política industrial de comércio exterior que nos assinale protagonismos globais. E é por aí que eu vou.